isso acaba me dando uma energia, sabe? As pessoas, quando eu estou de plantão, que eu levanto assim, 3 horas da manhã, ou 5 horas da manhã, e eu chego rindo, brincando, eu falo, caraca, como é que você é a única pessoa que 3 horas da manhã tá rindo, mexendo com os outros? Porque se eu não tivesse alegria, e é de dentro para fora, porque tem dia também que quando eu não tô bem, eu falo que nem a caverna de Elias, eu falo, gente, ó, me deixa quietinha aqui, eu não tô bem, porque faz parte do ser humano de se reconhecer e falar, ó, eu não tô bem, preciso ficar aqui quietinha, e você automaticamente, né, se alinha novamente para você manter o seu equilíbrio. Então, essa alegria, ela acaba me gerando motivação, e a motivação acaba fazendo com que eu consiga dividir o meu tempo de uma forma que eu não fique sobrecarregado, não me sinta assim, sabe, pesada com essas atividades, muito pelo contrário. Mas você vê a diferença hoje da Iris anterior a todo esse estudo e a Iris de agora? Muito, nossa. A Iris anteriormente, mesmo com essa espiritualidade toda, era uma Iris brigona, eu não levava desaforo. Ontem eu botava a mão no peito assim, dá até vergonha de falar. Eu falava, eu não sou crente, mas não sou tapete para ninguém me pisar. No trabalho, meu apelido no trabalho, eu vou falar, tá, gente? Mas é o apelido, não é o xingamento, não é meu, não. Mas meu apelido no trabalho era tiro, porrada e bomba. Porque eu era daquela enfermeira que queria tudo certo, se não andasse na linha e tal. Não que eu não queira até hoje, não é isso. Mas, por exemplo, eu criava confusão e brigava com um e brigava com o outro, entendeu? Teve um dia, olha a importância da neurociência, de todo esse conhecimento no ambiente de trabalho. Muitas empresas, eu falei, não conseguem prosperar porque os funcionários não têm esse conhecimento, ou também o gestor não possibilita. Teve um dia que eu me aborreci tanto com uma determinada chefe minha, mas tanto. Ela não é mais minha chefe hoje em dia, não, tá? Mas eu me aborreci tanto com ela que eu cheguei a casa, era uma sexta-feira. E nós, adventistas, a gente faz o pôr do sol sexta-feira. A gente recebe o sábado no pôr do sol de sexta-feira e entrega o sábado no pôr do sol do sábado para domingo. Então, a gente tem um ritual, assim, a gente faz o culto em família e tal. E aí, nessa sexta, eu cheguei do trabalho e eu falei para as minhas filhas, hoje vocês vão ver aí a palavra, ver o que a gente vai ler, vai estudar. Aí, tá bom. Aí eles fizeram lá, cada um fez a sua participação no culto, que é um culto doméstico, um culto familiar. E aí a minha filha falou, mãe, agora você ora, porque você não fez nada. Eu falei, tá bom, mas eu estava. Sabe aquela coisa de cuspir no marimbondo, sabe? E aí eu, na oração, falei assim, ai, pai, olha, eu preciso... E eu sempre tive um jeito meio esquisito de conversar com Deus. Como a gente está conversando aqui, é o jeito que eu converso com ele, entendeu? Com meu Deus. Intimidade, né? É. E eu falei assim, sentada assim no sofá, eu fechei o olho e falei assim, pai, olha, eu tô aqui, mas a minha vontade é chapuscar a cara da fulana num muro de chapisco, aquele muro que tem um monte de chapisco assim que fere o rosto. E aí as minhas filhas abriram o olho assim e falaram assim, mãe, que isso, mãe? Eu falei, Deus, eu tô sentindo isso, mas eu não posso fazer isso, eu não posso nem ter esse sentimento, que isso faz mal para mim. Então, assim, essa era a Iris de antigamente, entendeu? A Iris que não levava desaforo para cá. Hoje em dia eu fico olhando assim, eu não troco mais essa energia. Por quê? Hoje eu aprendi que o outro não te incomoda, você que se incomoda com o outro. Então, assim, se você está me irritando, não é você que está me irritando, eu que estou me irritando porque estou me vendo em você. Então, eu tenho que tratar quem? Eu. Então, por exemplo, a pessoa que é mentirosa. Vou dar um exemplo. Então, assim, isso sempre me incomodou muito. A pessoa mentirosa e tal, sempre me irritou muito essa coisa da mentira. Mas pelos estudos, pela neurociência, pela terapia vibracional, é porque aquilo ali, ou você está se vendo no outro, ou porque aquilo ali despertou alguma crença limitante sua na infância. Você teve alguma experiência. Então, não é você. Eu não tenho que arrumar confusão com você. Eu tenho que me entender, me analisar, saber o que eu tenho de crença limitante, seja da minha infância, seja da minha adolescência, para entender isso, entendeu? Então, não adianta eu bater boca com você. Eu tenho que me entender. Então, a Iris de hoje, ela é diferente nesse sentido. Então, não vale a pena, sabe? Se as pessoas soubessem disso, eu soubesse disso lá atrás, eu tinha poupado muita dor de cabeça na minha vida pessoal, profissional, tudo mais, entendeu? Eu ia perguntar o seguinte, porque eu vejo você falando com uma alegria, com muita vontade, né, para falar de neurociência. Né? Eu queria entender de você, por que você fala desse assunto com tanta paixão, e por que esse assunto é o assunto do momento? Por quê? Porque eu tive experiência, eu acho que tudo é a vivência. Qual a diferença de vivência para experiência? Vivência é quando você vive o processo. Então, por exemplo, experiência é quando você tem vivência a partir do outro. Então, vou dar um exemplo aqui.
Eu tenho vivência de câncer de mama? Não, não tenho. Mas eu tenho experiência de cuidar de câncer de mama, com câncer de mama, porque eu cuido de pessoas com câncer de mama. A neurociência. A pessoa pode ter experiência com a neurociência e entender cientificamente os efeitos do perdão, da gratidão, da alegria. A pessoa pode conhecer a terapia vibracional, por exemplo, a tabela de Hawkins, que é o carro-chefe da terapia vibracional, que é um psiquiatra que ele estudou energeticamente e mediu essa frequência de energia com base em cada sentimento. Então, a pessoa pode estudar a tabela de Hawkins e falar sobre ela, né? Ela tem experiência porque ela conhece a tabela. Então, ela sabe os efeitos da gratidão, ela sabe os efeitos do perdão, ela sabe a frequência disso. Mas por que eu falo com tanto entusiasmo? Porque eu não tenho só experiência, eu tenho a vivência. Eu vivi na pele o impacto de uma escassez, eu vivi na pele o impacto de um vitimismo, de sentimento de humilhação, de sentimento de falta de perdão. Então, eu vivi o impacto disso na minha vida emocional, na minha vida financeira e na minha vida física, né? E na minha vida familiar. Da mesma forma como eu vivi na pele o poder da alegria, do perdão, da gratidão, como que a minha vida mudou. Então, eu não tenho... Por que eu falo com tanta alegria? Porque eu tenho a vivência dos efeitos. Então, quando eu digo para você que é possível perdoar, é porque aconteceu comigo. Então, se você quiser se tomar decisão, vai acontecer com você também, entendeu? Quando eu falo assim, olha, é possível conviver bem com o ex-marido, ou ex-mulher, é porque eu tenho essa vivência. Eu vivia um inferno e vive o céu hoje. Então, assim... Porque eu não tenho só o conhecimento, eu tenho a vivência daquilo ali. Então, eu acho que quando você vivencia o processo, você se apaixona por ele. Então, você fala com encantamento. É como se eu quisesse sacudir cada um e falasse assim, caraca, muda você também, que tua vida vai ser incrível, sabe? Para de ficar arrastando corrente, para de ficar de mimimi, dá uma virada de chave na tua vida. Então, acho que é por isso que eu falo com tanto entusiasmo, entendeu? Porque eu tive assim, resultados na pele, dos efeitos das emoções negativas e das emoções positivas. E o que a neurociência fala hoje é exatamente isso, entendeu? Maravilha.